Esta noite foi difícil para dormir. Tenho aqui algumas grandes novidades para trazer para vocês, algumas grandes revelações. Essa noite foi difícil para dormir. Porque na vida, muitas vezes, a descoberta, ela leva um tempo. Principalmente a descoberta levada à ciência. Aqui está o meu último livro, Perdas e Danos. Eu vou trazer algumas novidades para vocês, alguns segredos para vocês que estão diante da minha vida. Diante do fato de eu estar aqui nesta vida. Não sei se é pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez. Mas eu tenho para trazer a vocês algumas revelações fantásticas. Eu acho que vai ajudar muita gente neste mundo. Não é só Brasil, não. Apesar de eu ser um tupiniquim, esta descoberta, ela é fantástica. Tem a ver com saúde. E eu agradeço muito a Deus e a todas as entidades, todos os espíritos, todos os santos, por estar conferindo em mim esta confiança. O que eu quero dizer para vocês? A revelação, que talvez esteja num ponto de abertura agora, né? Daqui para frente é bastante trabalho. Espero que Deus me dê saúde, me dê longevidade para deixar isso para o mundo. Nossa, não, é muito importante mesmo. É uma coisa assim revolucionária. Revolucionária. Estou lendo aqui na minha frente Perturbador Mundo Novo, né? A Bienal de Psicanálise de São Paulo. Bom, vamos lá. Tudo começou não sei quando, mas faz tempo, mas o que eu posso começar para você, dizer para você, vai logo, né? Quando você está falando assim, pô, que cara chato, é que eu estou muito emocionado, então aguenta aí. Tudo começou na escolha profissional. Eu tinha 17 anos e eu estava entre fazer medicina ou psicologia. E uma cena, assim, foi contundente no sentido de direcionar a minha escolha. Eu estava indo para uma aula de educação física, eu e o Ovídio Sandoval Júnior, meu amigo, advogado aqui de Ribeirão Preto. O pai dele, uma figura, Dona Ana, doutor Ovídio. Nós estávamos indo para uma aula de educação física um dia à tarde e uma chuva qualquer nos pegou e a gente precisou entrar num alpendre, numa garagem de uma casa, numa avenida, acho que é a Avenida Caramuru aqui em Ribeirão. E a gente ficou de frente para a chuva, olhando aquela chuva pesada, aquela chuva de verão que caía assim copiosamente. E um carro passou. Eu lembro até que era uma TL azul. E no banco do passageiro tinha uma senhora segurando no puta merda, aquele console que tem na frente da TL variante lá, 1980, chorando copiosamente. Ela estava segurando naquele puta merda assim, e o carro passou assim, né? Como numa avenida, devia estar 40 por hora, mas eu vi aquela senhora assim, eu fiz assim, vup, segurando no puta merda no console, chorando copiosamente. Eu falei pro Ovídio, descobri o que eu vou fazer. Eu vou fazer psicologia. Eu vou ajudar essas pessoas que sofrem desta dor que não tem nome. Angústia, ansiedade, tristeza, solidão, doenças que podem se transformar em doenças mentais até. E fui fazer psicologia. E eu acabei passando na PUC em Campinas e na Unesp em Assis. Fui para a Unesp de Assis. E foi uma experiência fantástica, né? Viver num lugar daquele, com múltiplas pessoas pensantes, né? Como diz o meu amigo Augusto Cury, eu quero pensante, eu não quero seguidor.
Conheço o Cury desde bebedouro. Abraço, Cury. Você também faz uma jornada bacana aqui. São muitas emoções. Então, fui para Assis, e lá em Assis teve um outro episódio que foi muito marcante no que eu estou querendo dizer aqui hoje para vocês. Espero chegar lá. Meu pai, seu Eliseu, pessoa fantástica, comerciante, presidente do asilo, né, no asilo da Vicentino, São Vicente de Paula, de Monte Azul Paulista, foi presidente, uma pessoa muito boa, comerciante, nasceu na roça, levantou a roça, virou fazenda, uma pessoa fantástica. E meu pai entrou em depressão. Entrou em depressão porque chegou naquele momento em que ele iria passar o bastão para o meu irmão, João Batista, que estava terminando a administração em São Paulo, na USP, e queria vir para Monte Azul trabalhar no ramo do meu pai, que era um comércio de secos e molhados na época. E o meu irmão chegou e falou: olha, pai, eu venho, mas eu quero transformar essa loja de secos e molhados numa loja de materiais de construção. Tá feito, concordo. Aí o meu irmão começou a desmontar a loja dele de secos e molhados, que tinha aqueles reservatórios para granel, para arroz, feijão, açúcar em granel. Meu irmão começou a quebrar tudo aquilo. Não vai ficar isso, vamos fazer uma loja mais limpa, não sei o quê. Meu pai, tadinho, começou a ver aquilo tudo ir pro chão. Por isso que tá aí, ó. Causas da depressão, fator psicossocial. Ele queria que o meu irmão viesse, era um progresso, era uma coisa extremamente positiva do filho suceder o pai, o filho sair lá de São Paulo, da USP, poderia trabalhar em grandes multinacionais, não, veio lá para a lojinha, né, e mudar aquilo. Meu pai não, e ele era uma pessoa que tinha uma capacidade muito, muito interessante de percepção de negócio, uma pessoa de negócios assim fantástico, um cara excepcional. Ele tá aqui. É uma turma aqui. Vamos embora. Desculpa, gente, é muitas emoções. É que ele tá aqui. Seu Eliseu, aqui, seu Eliseu. Eu e o seu Eliseu. Seu Eliseu Guariente. Vamos lá. E aí meu pai entrou em depressão quando eu estava em Assis, eu tinha 21 anos de idade, o meu irmão ligou para mim, ó, o pai está em depressão, vem aqui buscar ele. E eu falei, mas uai, o que eu vou fazer com meu pai aqui na República, né? Nesse momento morava eu, o Carlos e o Jair, já estávamos já numa mansão, já cada um com um quarto, porque quando eu cheguei em Assis eu fui para a casona, né? Na casona tinha 3 quartos e 13 elementos, 13. Eu era um deles. Depois a gente já estava chique, a gente estava numa casa de madeira, lá em Assis tem muita casa de madeira, a gente estava numa casa com 3 quartos, cada um com seu quarto, mas levei o seu Eliseu lá para a República. Falei com o Carlos, com o Jair, ó, meu irmão mandou buscar meu pai, tá com depressão. Traz o seu Eliseu aqui. Ixi, Maria, o que vai ser, né? Fui eu buscar o seu Eliseu. 380 quilômetros, Assis, Monte Azul. E na volta, quando eu vim trazer meu pai, na viagem, era aquele silêncio total, né? E meu pai estava com uma depressão que é diagnosticada na psiquiatria como depressão maior. É depressão brava mesmo, a pessoa ele já não estava mais saindo da cama, tá? Aquele estado que a pessoa prosta totalmente, fica na cama e eu botei o meu pai do lado e a gente veio aquela viagem tenebrosa, não falamos, tipo assim, ele não falava quase nada, né? De vez em quando eu perguntava alguma coisa, mostrava alguma coisa, ele olhava, falava nada. Falei, nossa senhora, será que eu tô certo? Aquele silêncio lá de 4 horas de viagem, chegamos. Eu fiquei com meu pai, eu acho que foram no máximo 15 dias.
E eu acabei colocando uma agenda. Olha, pai, eu tenho que ir para a faculdade, porque eu tinha aula praticamente integral, eu tinha aula de manhã e à tarde, alguns dias que era só de manhã. Eu falei, olha, eu vou para a faculdade, na hora do almoço eu volto, pego o senhor, nós vamos almoçar e depois eu volto. Ou quando não iria, eu ficava ali com ele, né? E ele já começou a fazer uma peregrinação lá. Ele, por si só, quando eu deixei ele perguntou, a igreja é aqui, né? Meu pai sempre foi católico, praticante, né? Daqueles assim, bem próximo mesmo da instituição. E de manhã ele ia para a igreja, e ele ficava lá rezando e pensando, e eu estudando na faculdade, psicologia. E teve um final, assim, dos últimos dias, que ele estava para ir embora, numa segunda-feira, e um final de semana, falei, olha, nós vamos, num sábado, nós vamos no Horto, lá em Assis tem um horto florestal, é um lugar muito bonito, muito fantástico para ir caminhar, fazer churrasco, nadar, passear, divertir. É um centro de lazer. Não sei como é que está aquilo lá hoje, mas na época nossa era assim, era o nosso clube, né, dos universitários, né. E eu fui com meu pai, vamos fazer um churrasco, vamos caminhar primeiro, vamos caminhar e lá era talhões de pinos, aquele reflorestamento de pinos, aquelas árvores muito altas, a gente entrou naquele reflorestamento e a gente foi caminhar. E a gente, naquilo, não sei se você já andou naquilo, mas aquilo, quando você começa a andar depois de um certo tempo, você pode se perder. Porque você, só árvore que tem mais ou menos uma altura de um prédio de 3, 4 andares, e você não vê nada, você só vê o sol. E pelo sol eu me guiei. Bonito isso, né? Pelo sol eu me guiei. E chegou uma hora que meu pai falou, você tá sabendo onde nós estamos? Tô. Era um tô mais ou menos. Tô. Não, tranquilo, fica tranquilo que quer voltar? Podemos. E aí eu olhei para o sol me disse alguma coisa, orientação, né? Para cá, fomos para lá e lá chegamos. E lá fomos acender o fogo que a gente queria fazer um churrasco, né? E ali a gente campeou alguns gravetos, fizemos um fogo porque eu tinha esquecido de levar o carvão. E a gente fez um fogo de bem artesanal mesmo, de madeiras que tinham por ali. E como ele sempre foi muito da agricultura, e lá na nossa caminhada, né, porque ele sempre gostou muito de caminhar, ele começou a contar um pouco das histórias dele, de quando ele foi agricultor, pegando uma propriedade devia ter uns 40, 50 alqueires em Cajubi, e ele foi um dos pilotos dos irmãos, eles eram em 7, 8, uma coisa assim, e ele era o chefe, ele era o líder ali, e criaram uma fazenda de laranja lá naquela região, se tornou uma área da citricultura, e no começo vários produtos, várias vegetações, ele criou até uma de mamão, até lembro, que deu uma chuva de pedra, e ele contou da chuva de pedra que deu no sítio deles, aquela chuva de pedra das 3 horas da tarde, aquela tempestade, que eles se esconderam numa tuia, numa casinha lá, e a hora que parou aquela chuva de 30 minutos, eles olharam assim para o campo, como meu pai dizia, só tinha os talos dos mamoeiros. Acabou com tudo, dizimou tudo. Vamos passar o arado. No dia seguinte, estava com o trator passando arado em tudo. Começaram a partir daí plantar laranja, né? Então ele tem várias histórias, e começou a contar essas histórias de proezas mesmo, né? Falei, epa, o seu Liseu tá diferente. E eu dei corda, né? Dei corda e... Desculpa. E o seu Liseu contando, e voltamos para casa, e no dia seguinte ele ia pegar o ônibus de volta. Nossa, mas você ia colocar o teu pai num ônibus? Sim, e o problema era que ele ia ter que sair de Assis, ia ter que ir até Jaboticabal descer do ônibus, montar em outra companhia que levaria ele para Bebedouro, Monte Azul. O senhor vai chegar em Jaboticabal, tal hora,
o ônibus para Monte Azul, que passa em Bebedouro, vai sair depois de 30 minutos, o senhor vai sair, o senhor vai procurar lá a casinha lá da Rápido Oeste e vai, tá? Não, pode deixar mesmo? Pode deixar. E assim ele foi. E na viagem de volta, no ônibus, ele conta que ele estava passando pelo Rio Grande, ali perto de Borborema, é uma ponte sobre o Rio Grande, que atravessa o nosso estado de São Paulo. Ele estava dormindo e ele acordou. Ele acordou, olhou para cá, olhou para lá e disse: epa, estou vendo diferente. Gente, vocês não sabem o que é isso dentro de um processo de recuperação mental. Depois que eu fui estudar e saber o que é, isso daí é quando as coisas fazem assim, ó, clac, junta. Ele voltou. Há uma integração mental, porque no processo depressivo você há uma dissociação, você fica meio dissociado, meio estilhaçado, é uma parte para cá, é outra parte para lá, você não junta muito as coisas, né? É uma dificuldade tremenda, né? Viver, não sei se alguém de vocês já viveu nesse lugar, você não sabe muito, você não tem noção de tempo, de espaço, de cronologia, fica meio estilhaçado, né? É bem aquela fotografia mental, não sei se vocês já viram, que mostra uma pessoa através de um vidro estilhaçado. Essa é a percepção de quem está dentro de uma doença mental. Terrível. Você vê o mundo embaçado, vê o mundo estilhaçado, e não tem muita coerência, não tem muito começo, meio e fim. Ele falou, epa, estou vendo diferente. Rapaz. E foi, chegou lá em Jaboticabal, já desceu, já foi procurar. Ah, e ele conta também, né, que nessa viagem o motorista estava correndo e ele achou que o motorista estava correndo muito. E ele saiu da poltrona dele, foi até lá o motorista e falou, seu motorista, pois não? Olha, o senhor está com um carro cheio de pessoas, o senhor está muito rápido. Nós não queremos morrer, nós queremos chegar no nosso destino. Rapaz, porque quem está num processo depressivo não pensa dessa maneira, pensa pelo contrário, pensa em morrer, que é o alto índice de suicídio que a gente tem nas depressões. A pessoa chega num estado de sofrimento tamanho, tão grande, que ela acha que o fim da vida dela é a solução. E ali mostrou que ele queria viver. Que fantástico. Estou tentando ser breve, mas a história é mais longa que isso. Bom, ele chegou em casa, chegou em Monte Azul e meu irmão foi pegar ele na rodoviária, ele me ligou logo em seguida e falou, mas o que você fez com o pai? Eu falei, não sei, tá bom? Tá, diz que quer ir trabalhar. Então, em 12, 15 dias, eu tirei o meu pai da depressão. Era uma depressão pesada, depressão forte, que a gente chama de depressão maior, onde a pessoa já não consegue trabalhar, não consegue frequentar nada, só fica na cama. Eu tirei o meu pai da cama e coloquei ele de volta num ônibus para voltar para a sua vida. Eu fiz isso quando eu tinha 21 anos de idade. Eu não tinha formação em psicologia para fazer o que eu fiz. Eu tinha terapia pessoal, que eu sempre prezei. Eu fiz nessa época, eu fiz 5 anos de terapia, foi a melhor matéria minha que eu fiz na faculdade, foi a minha própria psicoterapia. Eu tinha consciência do funcionamento mental, mas eu não tinha capacidade nenhuma para conduzir um paciente a um processo depressivo, a um procedimento exitoso. Eu não tinha formação em informação, eu tinha intuição. É isso que faz com que a gente faça da melhor maneira as nossas profissões. É quando a gente tem aquilo já dentro da gente e a gente tem uma facilidade maior que a maioria das pessoas para fazer aquilo, né? Como diz, mas você é doido, você vai tratar de doente, aquele povo louco que só fala coisa ruim, só vive coisa ruim, você vai ficar o dia inteiro ouvindo essas histórias.
Vou. E faço isso. E faço isso há 35 anos, pessoal. Com o maior prazer. Já escrevi 3 livros, esse aqui é um deles. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o Porreta. Ó, depressão é isso aqui, gente, ó. Depressão são perdas que levam a danos. Quer uma frase do que é depressão? É isso aqui. Perdas, frustrações, desilusões, catástrofes, separações, tragédias. Perdas. Se a pessoa conseguir lidar com isso, ela não vai para cá. Concorda? Agora, se ela não conseguir lidar com isso aqui, ela cai aqui. E quando ela cai aqui, a tendência é das coisas a cada vez ficar pior. O suicídio final é o pior deles. E nós estamos aqui no mês de setembro, amarelo, e tenho feito alguns vídeos para que a gente possa alertar a população do alto índice de suicídio que a gente está tendo no Brasil. Está morrendo mais gente se matando de suicídio do que morte por acidente de motocicleta. Você já pensou quantas pessoas morrem no Brasil por morte de acidente de motocicleta? Porque quando você bate ali, você é o para-choque, né? Tem mais gente se matando. Então, depressão, em poucas palavras, é isso aqui, ó. Perdas que levam a danos. Esse livro é fantástico. Você não conheceu ele ainda? Olha ele aqui. Está na sua 3ª edição. É um livro porreta. Quantas páginas? Eu não enxergo mais. 200 páginas. Que beleza. Se um dia você puder ler. Eu fiz esse livro com o Zé Francisco de Oliveira, meu pai da psicologia, da psicanálise. Eu estudava junto com ele, nós tínhamos um grupo de estudos, nós fundamos aqui em Ribeirão Preto o IEP, que é o Instituto de Estudos Psicanalíticos de Ribeirão Preto. Eu fui o primeiro presidente, e o Zé Francisco lá. Nosso professor na USP de psicopatologia, que já foi, que deve estar aqui também. Levantou a mão lá. Meu pai, tá fácil não. Tá rindo? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Não, o que eu quero trazer para vocês é... eu vou falar agora. Diante de todo esse momento que eu vivi, hoje eu estou com 57 anos, eu vivi essa experiência com 21 anos de idade, eu acabei indo para essa área aqui da depressão. Eu falei, olha, eu vou ter que... Aquilo me absorvia, eu queria saber, e eu fui tratando meus pacientes no meu consultório, dentro de uma filosofia psicanalítica, que é a filosofia maior da psicologia, e hoje eu cheguei no meu melhor momento, né? Essa revelação que eu quero fazer para você hoje. Hoje eu cheguei no meu melhor momento, diante desses 35 anos trabalhando com psicologia, com psicanálise, com depressão, com doença mental. Eu cheguei ao ponto hoje de desenvolver e criar a Academia Alegria de Viver. E nesta academia tem vários serviços. E eu fiz algum deles já experimentei algum deles, assim como o tratamento da depressão. Esse tratamento da depressão, eu faço ele num mix. Por quê? Porque eu passei a ter um conhecimento sobre essa moléstia, como dizia meu pai, um pouco acima da média, né? Porque 35, com 20 anos de idade, tirou o pai da depressão, mais 35 anos trabalhando, estudando, imagino que cresceu uma árvore, né, de conhecimento. A árvore do conhecimento era o símbolo do IEP. Então, eu cheguei nesse momento e eu fiz esse programa online de 3 meses. 3 meses, são 12 semanas, com vídeos. Porque o problema da falta de saúde mental é a falta de conhecimento e a falta de autoconhecimento. Então, é um desconhecimento de várias coisas que interferem na moléstia, né? E uma falta de autoconhecimento pessoal, que faz com que as pessoas comecem a pensar de forma inadequada. Você quer outra frase para sua tristeza? Né? Essa aqui é a frase da depressão. Você quer uma frase para tristeza, para desilusão, para
para essas coisas que são sinais e sintomas da depressão, é que você está pensando errado. Quando você está como diz o carioca, na merda, você está pensando errado. É o melhor sinal que você pode ter com você mesmo, é a tua infelicidade, dizer para você, ó, você está pensando errado. Se você está infeliz, se você não está alegre, se você não está vivendo bem, é porque você está pensando errado, consequentemente o sentimento é ruim, né? Se você pensa errado, você pensa inadequado, disfuncional, você vai sentir coisas ruins, e as tuas atitudes, tuas ações são pérfias, são ruins, são desastrosas, principalmente consigo mesmo. A pior pessoa que sofre num processo de depressão ou de falta de saúde mental é a própria pessoa. Por isso que o suicídio é o máximo da desgraça. Então, eu montei um programa para que você possa ter conhecimento um pouco mais a respeito do processo depressivo, do que leva as pessoas para baixo, que mantém as pessoas para baixo, para que você possa tratar essas coisas dentro de você, para tratando essas coisas dentro de você, você conseguir emergir. Como disse a Nazaré, uma paciente desse programa já online que eu fiz. Tem até o testemunho dela aí, que ela coloca a palavra: eu emergi, doutor Júlio, e hoje eu já estou pensando em montar um negócio. Nazaré, Belém do Pará. De Belém do Pará, se você estiver me ouvindo, um abraço para você, conta pra gente como é que você está. Então, são tantas coisas, são tantas emoções. Então, diante deste método, o que veio acima depois desse programa? Vieram excelentes resultados, né? Mas eu estava num processo como criar uma fazenda, né? Você começa a plantar aquilo, eu estava no apogeu de criações, porque eu saí da psicanálise e fui fazer coaching. Deus escreve reto por linhas tortas, né? E o coaching pôde me trazer várias ferramentas para a gente fazer um upload, uma transformação interna, uma transformação mental mais rápida. Então, eu ia para a psicanálise, eu ia fazer formação em psicanálise. E aí eu fui para um outro caminho, né? Eu fui procurar esse caminho que eu estava próximo também da minha área comercial também, e queria trabalhar com empresas, etc e tal, e lá eu aprendi várias técnicas que, na minha humilde inteligência, eu adaptei ela em programas. Eu fiz um programa de emagrecimento aqui na USP, em Ribeirão Preto, levei lá para a USP, não é fraco menino não, e eu fiz um programa lá, eu não sei de quanto tempo foi, acho que deve ser esses 3 meses aí que... E eu fui fazer esse programa de emagrecimento no setor de nutrologia do HC de Ribeirão Preto. Imagina o que é você mexer essa grandiosidade dos médicos do HC de Ribeirão Preto. Menino. E pior de tudo, o meu programa deu um baita de um resultado que a nutrologia, que eram os médicos que tratam da obesidade, eles não tinham. O meu programa, no final, não acabou, porque teve uma revolução lá dentro do departamento lá dos médicos. Como que você traz um psicólogo para tratar de emagrecimento, de obesidade? Nós somos médicos, nós sabemos o que é. Mas vocês não fazem acontecer como eu fiz, né? E mandaram embora. Mas eu tenho até uma matéria da Globo, da IPTV aqui de Ribeirão Preto, que fez uma matéria, está lá gravada a respeito do sucesso desse programa, entrevistou várias pessoas que participaram dessa... Aí eu montei o Comunidade em Forma, que vai voltar na Academia Alegria de Viver. Também montei um programa sobre tabagismo, eu quero vincular ele à drogadição hoje. Quero deixar muitas coisas antes de morrer. E lá também tem de relacionamento também que eu quero fazer diante desta metodologia que eu desenvolvi, que eu aprendi. Eu aprendi uma metodologia que eu me dei conta agora. Por isso que há um pouco tempo agora que eu comecei a trazer de volta esse programa da depressão,
por vários sinais que eu tive, né? E tipo assim, cara, você tem um tesouro na mão, você não pode deixar esse tesouro escondido, você não pode ir embora aqui dessa vida e não colocar esse tesouro para as pessoas. Porque esse processo, essa metodologia que eu hoje montei, as pessoas conseguem resultado extremamente positivo em 3 meses de tratamento. Isso não existe dentro de um processo de depressão. É meses, anos, vida. Eu consigo resultado em 3 meses. Meu pai, eu tirei ele em 15 dias. Aquilo lá foi quase próximo do milagre. Mas por que eu montei essa metodologia? Porque eu voltei lá para trás, o que eu fiz com o seu Eliseu, que eu consegui tirar ele da depressão com 15 dias? Uma depressão brava como aquela? O que eu fiz? Aí eu comecei a lembrar, né? Eu fiz isso, 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 eu fiz isso. São 6 passos que eu não conto, é segredo. Eu faço. Mas fica tranquilo que antes de morrer eu vou deixar isso aqui. Meu maior sonho é colocar isso no Sistema Único de Saúde. Como diz o José Francisco, meu pai da psicologia, é como colocar cloro em água, tem que ser acessível a todos. Olha lá, tá rindo. Então, eu fui lá para trás, eu fiz isso, são 6 passos que eu descobri, né? Que eu fiz isso quer dizer isso que eu fiz é isso que você fez aqui é isso que você fez aqui é isso. São 6 passos que está todo nesta metodologia da alegria de viver. Caramba! Por isso que eu não dormi essa noite, por isso que foi difícil dormir essa noite, porque chama-se revelação. Eu fui dormir dizendo para minha namorada que eu tenho um tesouro na mão que eu preciso levar para as pessoas. E é um tesouro, porque eu não sei como é que é essa história né, das descobertas fantásticas que a gente tem na vida, que a medicina tem na vida, que a psicologia tem na vida. Começou lá, eu voltei lá para trás, eu voltei 35 anos. Eu tinha feito isso há 35 anos atrás. Eu voltei lá há 35 anos atrás e fui ver o que eu fiz. Eu fiz isso e eu coloquei isso dentro de uma metodologia. Não é como eu fiz na época. Na época eu fiz por intuição. Mas hoje não, hoje eu faço como uma metodologia científica. Vocês sabem o que é isso? Isso é pesquisa, isso é ciência. Isso dá resultado. Por isso que eu estou dizendo para vocês que essa é a grande descoberta que eu queria trazer para vocês hoje, é o grande segredo. Eu tenho aí uma metodologia que tem dado muito certo no tratamento das depressões, que pode dar nos tratamentos das ansiedades, que pode dar também nos tratamentos das fobias, dos pânicos. É só mexer uma chave aqui com outra chave ali. Porque a angústia do depressivo é uma, a angústia do ansioso é outra, mas elas são quase que irmãs gêmeas. A ansiedade da depressão é uma ansiedade muito advindo daqui, de situações negativas, com experiências ruins, frustrantes, decepcionantes. Essa é a gênese, é a angústia básica da depressão. A angústia básica da ansiedade não é perdas, é ganhos. É o contrário. É ganhos que levam a perdas. Ansiedade são ganhos que levam a danos. Porque nesse processo de ansiedade, as pessoas elas estão em alta produtividade. Isso acontece diferente. Aqui é um processo mais negativo, é o contrário, está dentro de um processo de produtividade, que as pessoas se sentem, em certo momento, a tal da ameaça. A ameaça é onde começa a entornar o caldo. E diante da ameaça, se viveu uma situação específica de tragédia, uma coisa que não deu certo, qualquer coisa, ou uma expectativa, a pessoa vai prestar um vestibular complicado, ou está dentro de uma empresa, tem um projeto muito ambicioso, e a ansiedade vem no sentido
de produzir força, de produzir estímulo, ela é o que movimenta a produtividade, a ansiedade movimenta a produtividade, mas a ansiedade pode acabar destruindo com a produtividade, levando a pessoa a um estado de burnout, que é aquele estado que a pessoa, aqueles altos produtivos, aqueles altos manager, chegar ao ponto de pirar. É a hora que a rosca, a engrenagem, que a engrenagem é dente com dente. Nesse caso, há uma roçada da engrenagem. Faz assim, né? Não trabalha, a máquina não trabalha mais nos dentes. Aquilo há uma, né? Acaba com os dentes, roça toda aquela engrenagem e faz assim. É o estado de burnout. Não sei se já chegou nisso, isso é horrível. Mas calma que não é isso que eu vou tratar agora. Nesse programa Alegria de Viver, eu vou trabalhar com esses processos aqui. Eu vou adaptar aquele programa, que tá fácil para fazer a adaptação, também logo eu vou jogar ele no espaço, tá? No espaço. Logo vai estar. Como vai estar para obesidade, como vai estar para tratamento dos viciados. Deus me dê força para deixar isso aqui. Bom, gente, é mais ou menos isso, tá? Muitas coisas a mais, desculpa aqui esse vídeo ficar longo, não sei quem conseguiu assistir até o fim, mas é uma coisa fantástica que eu quero trazer aqui para vocês, que eu estou trazendo para vocês, dessa revelação. Agora já são 7 horas da manhã, a noite foi difícil, mas eu quis trazer na Gênesis, assim, tá aqui, ó, tá? Tudo isso eu já fiz, mas agora eu vou fazer com mais critérios, né? Com um método mais explícito, para que você possa ter um benefício, para que a sua família possa ter um benefício, para que seus amigos possam ter um benefício. Então eu estou muito contente em dizer para você aqui hoje, olha, não é tanto assim no sentido ostensivo de que eu descobri a pílula da felicidade, mas é próximo disso, porque quando a gente não está aqui, a gente está num estado mais íntegro, num estado mais normal, mais natural, que a gente pode abraçar a alegria e a felicidade. É isso que eu vim trazer para vocês, tá? Um mundo mais alegre, um mundo mais fraterno, um mundo mais humilde, um mundo mais solidário, um mundo mais humano. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau.